Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero cumprimentar você também que está em casa, Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia comigo, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Noite de Santa Ceia. Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Depois de alguns domingos sem estar aqui, né? Preguei um domingo em Cataguás, outro domingo em Boa Família. E graças a Deus nós estamos aqui junto com nossos irmãos para compartilhar a palavra de Deus nessa noite. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1, o texto bíblico diz assim: Veio a palavra do Senhor, a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Feca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. E voltando-se o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Verso 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, que nos livrará, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriam os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais ser como escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Verso 10. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Grande foi a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Pai, obrigado pela sua palavra. A minha oração é que o Senhor fale conosco, me dê graça, sabedoria para transmitir a mensagem do Senhor nessa noite aos corações. Eu oro para que as mentes aqui estejam receptivas, atentas à tua palavra, que nada venha distrair o teu povo, que o Senhor possa me usar com graça, unção, poder e autoridade para transmitir tudo aquilo que está no teu coração. Que o teu nome, Senhor, seja exaltado. Fala conosco, assim que oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre o tema: a presença de Deus não é um amuleto. A presença de Deus não é um amuleto. Nós estamos diante de um texto muito interessante da palavra do Senhor, onde o povo de Israel estava sendo liderado por um sacerdote chamado Eli. Ele era sacerdote, pai de Ofni e Finéias, e Eli também julgou Israel. Ele era um juiz na terra de Israel. Diz a Bíblia que esse homem chamado Eli, ele ficou julgando em Israel durante 40 anos.
Só que o contexto no qual nós estamos aqui é um contexto onde os filhos de Eli e Eli estavam desviados do caminho do Senhor. Eles haviam quebrado a aliança de Deus, não andavam segundo a palavra do Senhor, não temiam a Deus. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a própria palavra refere-se aos filhos de Eli como filhos de Belial, meninos atribulados. A Bíblia nos ensina que esses meninos, eles profanaram o templo. As pessoas iam entregar os seus sacrifícios, as carnes ali, queimadas, cozidas, e naquele lugar que estava sendo oferecido a adoração nas carnes, eles pegavam o tridente, aquele mesmo do diabo, né, o tridente, e fincava as carnes e comiam aqueles sacrifícios. Esses meninos, filhos de Eli, eles se prostituíam com as mulheres que iam até o templo adorar o Senhor. E Eli não tomou providência com eles. Só mesmo um dia disse para eles assim: não é bom o que vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo. Mas Eli não tomou uma atitude drástica com os seus filhos. Então o tempo aqui que nós estamos, esse envolvimento aqui, o sacerdócio estava abandonado, a lei estava jogada de lado, não havia princípios, o templo estava abandonado, as coisas do templo, a adoração estava profanada. E quando acontece isso, irmãos, Deus, ele olha e ele elabora no seu coração a sua vontade para manifestar na terra, chamando o menino chamado Samuel. 1 Samuel capítulo 3. Ainda na casa de Eli, vendo tudo que estava acontecendo, Deus chama Samuel, que estava dormindo, e Deus chama ele pelo nome, ele não entende, ele vai até Eli, e ali Deus fala com Samuel que iria levantá-lo como um grande homem de Deus. Quando a gente olha todo o contexto bíblico aqui, irmãos, a gente percebe que o sacerdócio cristão, ele estava longe de Deus. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, os sacerdotes aqui, estavam abandonando a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Só que Deus, ele chamou Samuel para elaborar a sua vontade, manifestar a sua vontade sobre todo o povo. E quando a gente olha de uma forma geral todo esse contexto, a gente percebe que Israel, ele vai para a batalha. E no versículo de número 1, irmãos, o texto diz que Israel sai à peleja. Quando eles saem à peleja, eles vão lutar, eles vão pelejar, e eles vão ir contra os filisteus. Diz a Bíblia que eles vão lutar contra os filisteus, eles vão pelejar contra os filisteus, e 4.000 homens vão morrer naquele dia. E aí eles têm uma bela ideia. Qual a ideia que eles têm? Vamos trazer a arca da aliança para nós, porque se a arca vier, a próxima vez que nós lutarmos, nós seremos vitoriosos. Eles trouxeram a arca do Senhor, mais uma vez, vieram os filhos de Eli, Ofni e Finéias para essa batalha, e diz a Bíblia, irmãos, que agora com a arca da aliança, vai morrer nessa batalha mais 30.000 homens. Irmãos, quando a gente olha todo esse contexto, por que então que Israel vai perder uma batalha, sendo que a arca da aliança veio, que era símbolo da presença de Deus? Por que Israel aqui, irmãos, vai pelejar, perder uma batalha e acontecer um grande morticínio aqui, sendo que a presença de Deus estava no meio do povo? Quando a gente fala da arca da aliança, a gente fala do símbolo da presença de Deus, aonde os querubins estavam, onde tinha ali a vara de Moisés, o maná, ali onde tinha as tábuas da lei, representando a glória de Deus, representando a presença de Deus. Então eles trazem a arca da aliança, simbolizando a presença de Deus,
e pensaram assim: agora nós vamos sair a batalha, nós vamos sair a guerra, nós vamos lutar e nós vamos vencer. Mas vai acontecer pior do que na primeira vez. Por quê? Porque eles têm a Arca da Aliança, eles têm a presença de Deus como amuleto. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, irmãos. O perigo de nós termos a presença de Deus como amuleto. O perigo de nós termos a presença de Deus vindo à casa do Senhor somente como um sentimento. É perigoso nós estarmos aqui na igreja e não termos a presença manifesta do Senhor em nossas vidas. Talvez você pode perguntar: pastor, mas Deus não é onipresente? Ele não está em todos os lugares? Sim, Ele está em todos os lugares. O Salmo 139 vai dizer: se nós fizermos uma cama no mais profundo abismo, Deus estará lá. Se nós elevarmos a nossa cama aos céus, Deus também estará lá. Ou seja, Deus está em todos os lugares. Mas é diferente. Existe a presença de Deus na sua onipresença, que está em todos os lugares. Deus está aqui, Deus está na igreja de Cristo, Deus está na Assembleia, Deus está na Metodista, Deus está na outra Batista, Deus está aonde o povo dele se reúne para adorá-lo. Mas a presença manifesta de Deus é diferente. E é sobre isso que eu quero trazer o seu coração, porque é perigoso, irmãos. Nós achamos que a presença de Deus é um sentimento, e ela se torna um amuleto. É perigoso nós acharmos que a presença de Deus é um arrepio, e isso aí se torna um amuleto. É perigoso nós acharmos que a presença de Deus só se manifesta no domingo à noite, e isso é um amuleto. Quando a gente olha o texto, eles vão reunir, e o texto no versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor, a palavra de Samuel a todo Israel, saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Feca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para saírem contra Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. É interessante você perceber, irmãos, que em Deuteronômio capítulo 20, Deus falou acerca das guerras. E ele disse assim: quando vocês forem guerrear, eu irei adiante de vós. Deus está dando uma promessa ali. Quando vocês forem guerrear, pelejar, eu irei adiante de vocês e vos darei vitória. Agora, por que essa promessa de Deuteronômio capítulo 20 não se cumpre aqui? Porque o povo via a presença de Deus como um amuleto, e não para a sua própria vida. Quem está aqui comigo? Eles vão sair à guerra, eles vão lutar. Você e eu precisamos entender que toda batalha que nós enfrentamos, primeiro é espiritualmente, depois é no braço. Tem pessoas que vão se levantar contra a sua vida. A sua luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. Vença essa luta, irmãos, no joelho, na oração, espiritualmente, e Deus vai calar o inimigo. Eles vão sair para guerrear achando que eles poderiam vencer na força do braço. Ei, olha para mim, toda guerra que você travar, se você for na força do seu braço, você vai perder. Mas se você travar uma guerra espiritualmente, eu tenho aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Essa guerra já é vencida, não é por causa da sua força, sabedoria, dinheiro que você possui. Essa guerra já é vencida pelo nome do Senhor, porque a Bíblia diz que maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Quantos creem nessa palavra? Israel vai lutar contra os filisteus achando que vai vencer, que vai dominar o negócio, e não vai acontecer, porque eles estão achando que a batalha, e muitas batalhas, é só na força do braço. Então fale para a pessoa que está do seu lado: muitas batalhas que você está lutando não é na força do seu braço, mas é na força do seu joelho. Amém? Quantos creem nisso? Então, antes de querer batalhar com as mãos, dobre o joelho e Deus te dará graça para vencer essa guerra. Eu acredito nisso. Então eles vão sair para batalhar achando que o mundo espiritual está dominado, e não estava. Aí eles vão sofrer
uma situação complicada. Qual é o problema aqui, irmãos? Eles vão perder a batalha, 4.000 homens vão morrer. Porque diz o texto da palavra de Deus que eles vão sair de qualquer jeito. Olha o versículo 3. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Agora eles não sabem por que está acontecendo. Por que Deus permitiu a gente perder? Por que o Senhor nos feriu? Por que agora nós estamos passando essa situação e a culpa é de Deus? Deus prometeu que nos daria vitória e agora a vitória não chegou. A vitória não aconteceu. Aí eles têm uma bela ideia, irmãos, de trazer a arca de Deus. Vamos trazer a arca da aliança do Senhor para que venha no meio de nós e nos livre. Então eles têm a ideia de trazer a presença. A ideia é boa. O sentimento que está no coração deles é importante, é bom. Porque eles entendiam que quando a presença de Deus está, a vitória vem. Amém ou não amém? Mas não é de qualquer jeito. É aí que está o negócio. Porque muitos cristãos acham, irmãos, que eles vão vencer as suas batalhas de qualquer jeito. Tem muitos cristãos que acham que vão vencer as suas guerras de qualquer maneira. E não é de qualquer maneira que nós vamos vencer as nossas guerras. A presença de Deus não pode ser considerado um amuleto de sorte. Um exemplo, eu estou com um problema, então eu busco, Deus vai me dar vitória. Quantos creem que Deus dá vitória no meio do problema? Mas você não pode buscar a presença de Deus só quando a situação está difícil. A gente crê que Deus cura, sim ou não? A gente crê que Deus manifesta a bênção, sim ou não? A gente crê que Deus abre porta, sim ou não? Mas a presença de Deus se torna amuleto nas nossas vidas a partir do momento que nós só buscamos quando estamos precisando. Eu estou no aperto, então eu busco. As coisas folgaram, eu esqueço de Deus. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que o povo agora quer trazer a arca de Deus não para reverenciar a Deus, não para atrair a glória de Deus, não para ter Deus como Senhor da vida deles, mas eles estão buscando a arca de Deus por causa do aperto que eles estão. Você conhece algum crente assim que só busca no aperto? Você conhece algum cristão que só busca na hora que as portas se fecham? Você conhece alguém que quando a enfermidade bate na porta da casa dele, aí ele vai atrás da presença, porque se eu trouxer a presença, isso é amuleto, irmãos. A presença de Deus resolve problema, a presença de Deus cura, a presença de Deus abre porta, a presença de Deus restaura, a presença de Deus liberta, a presença de Deus opera, a presença de Deus faz muitos milagres na nossa vida, mas nós não podemos olhar para a presença de Deus como um amuleto nas nossas vidas. Vamos trazer agora a presença de Deus, porque agora ela resolve o nosso problema. Não. Nós precisamos meditar, irmãos. Porque quando as portas se fecham eu busco, mas quando as portas estão abertas eu também continuo a buscar. Quando está tudo bem lá em casa eu busco, quando está tudo mal lá em casa eu também busco. Quando as coisas não estão acontecendo eu busco a Deus, mas quando as coisas não estão acontecendo eu busco a Deus também. Se está tudo bem eu busco, se está tudo mal eu também busco, porque eu não busco a presença de Deus por aquilo que ela pode me dar. Ah, meu amado, eu busco a Deus por aquilo que Ele é. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é o meu pastor, Ele é o amado da minha alma, Ele é aquele que me salvou, Ele é aquele que morreu na cruz para me dar vida, Ele é aquele que resgatou a minha alma do inferno, me puxou pela mão quando eu estava morto. Efésios 2, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Oh, meu amado, quantos aqui foram vivificados pela presença de Deus? Então eu quero te dizer, se Deus não abrir porta, você já está vivo, isso já é importante. Se Deus não curar, eu busco assim mesmo porque Ele me deu vida juntamente com Cristo, isso já basta. A cruz é suficiente. A minha pergunta é: o que você veio buscar aqui nessa noite? O que você veio fazer nessa casa nessa noite? Pergunte para o irmão que está do seu lado: o que você veio fazer aqui hoje? Eu vou lá na igreja porque eu quero uma benção.
Eu quero ir na igreja hoje porque alguém tem uma oração forte. Irmão, diante de Deus, eu já vi pessoas aqui no domingo chegando para mim e falando assim: pastor, ore pela minha filha, ela não consegue passar na prova do carro, de carteira. Eu botei a mão, aí depois eu vi a vitória, aconteceu. Irmãos, nunca mais eu vi a pessoa na igreja. Amuleto. Deus faz ou não faz? Faz. Eu gosto de campanha, irmãos. 7 quarta-feira, 7 quinta-feira da vitória, eu gosto. A gente faz a campanha, mas tem muita gente que vem pela campanha e não vem por causa dele. Deus faz na campanha, Deus cura na campanha, Deus realiza na campanha, faz, opera, realiza, mas não é por causa do 7. É por causa dele, da sua misericórdia, do seu amor, que ele olha você clamando e decide te abençoar. Lembra do leproso? Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Jesus olhou para ele e falou assim: eu quero, então ser limpo. Quantos estão aqui comigo nessa noite? Aí a gente acha, irmãos, que é somente no aperto a gente vai buscar e as coisas vão acontecer. Se você tem sido um cristão dessa forma, você tem visto a presença de Deus como um amuleto na sua vida. E não tem desenvolvido um relacionamento. Se eu sou uma pessoa, eu brinquei esses dias lá com a Natália, porque todas as vezes que a Natália fala assim: Marcel, tá aí, eu sei que ela vai me pedir um favor. Irmãos, é normal. Marcel, você tá aí? É favor. A minha pergunta é: quando você dobra o joelho para orar, Deus já sabe que você vai pedir algo, ou você está dobrando o joelho para conhecer a Deus? Porque eu já sei, quando a minha esposa me manda um tá aí, eu sei que ela vai me pedir um favor. A minha pergunta para você é: quando você dobra o joelho, você deseja conhecer a Deus, ou porque você está num aperto querendo livramento de algo? A minha oração, irmãos, é que você busque a presença de Deus, não pelo amuleto, não por aquilo que a presença de Deus pode fazer ou realizar, mas você busque a presença de Deus por aquilo que ela é na sua vida. Onde você vai para a presença e não quer mais sair. Onde você vai para a presença e aquilo ali satisfaz a sua alma. Onde você vai para a presença e a presença supre aqueles questionamentos interiores que você está procurando nos homens, nas pessoas. Por que isso? Por que daquilo? Aí você vai para a presença de Deus, as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque a presença de Deus veio e ela vai suprir aquilo que o dinheiro não pode suprir, aquilo que um homem não pode suprir, aquilo que uma amizade não pode suprir, aquilo que nada pode suprir. A presença de Deus preenche a sua alma, e é neste lugar que nós encontramos alegria. É nesse lugar que nós precisamos encontrar refúgio. Aí eles vão trazer a presença, porque eles estão pensando: vai nos livrar do inimigo, vai nos livrar dos filisteus, vamos trazer. Aí olha o texto, versículo 4. O texto diz assim: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Agora presta atenção, no versículo 4 diz que a arca da aliança vem, e junto com a arca da aliança vem Ofni e Finéias. O que isso quer dizer? Que junto com a presença veio o problema. Por que, pastor, que você está dizendo isso? Eu disse que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles não reverenciavam a presença de Deus. Eles não eram obedientes à palavra de Deus. Eles profanaram o templo, eles estavam em pecado. Irmãos, eles não estavam nem aí para a presença de Deus. E eles vêm junto. Junto com a suposta solução, veio os problemas. Ofni e Finéias é o nome dos problemas. Pastor, me explica melhor. Eu quero te ensinar algo, irmãos. Porque a presença de Deus, ela vem acompanhada de reverência e não de irreverência. A presença de Deus, ela vem acompanhada de obediência e não desobediência. Quem está aqui comigo? A presença de Deus, ela vem acompanhada por um coração rendido e não um coração profano. Então, se você quer a presença de Deus, irmãos, a primeira coisa que você precisa largar é a desobediência. Porque senão você vai continuar saindo nas suas guerras e as coisas não vão continuar acontecendo na sua vida. Esses meninos eram profanos.
Eles viviam em desobediência, viviam profanando, viviam no pecado, viviam longe de Deus e queriam que as coisas acontecessem. Não, as coisas não vão acontecer, porque junto com a presença de Deus é necessário reverência. Agora, por que essa arca, nesse momento, não representava o poder de Deus? Porque não havia santidade. Deus representando santidade, não tinha santidade no povo. Deus se manifestará, presença manifesta dele sobre a igreja a partir do momento que nós aprendemos a reverenciá-lo. Tem gente que chegou aqui e não está nem aí para Deus, irmão. Deus também não está nem aí para aqueles que não querem buscar. Pastor, mas é muito duro isso. Irmão, infelizmente eu preciso te dizer, se você veio aqui só bater cartão de domingo e não quer a presença, irmãos, você está vendo a presença de Deus como amuleto. Se você veio aqui só por causa da Santa Ceia nessa noite, não, porque hoje é o dia de renovar minha aliança com Deus, então eu vou renovar a minha aliança e vou tomar a Santa Ceia e vou provar lá para todo mundo que eu sou igreja do Senhor. Irmãos, a motivação do meu e do seu coração ao entrar nessa casa precisa ser a presença de Deus. Junto com a presença de Deus vem santidade. Tem gente que fala, eu estou sentindo a presença. Sai da presença, fala mal dos outros. Que presença que você sentiu? Eu estou sentindo a glória de Deus, aleluia. Fala em língua, profetiza, bate o pé. Quando sai de lá, não respeita o marido em casa. Eu estou sentindo a presença de Deus, mas a presença de Deus é maravilhosa, mas amanhã chega 10 minutos atrasado no serviço, come a hora do patrão, antigamente era chamado de morcego. A gente fala que tem a presença no culto, mas a nossa vida continua sem reverência, sem santidade, sem temor, sem coração voltado para Ele. Quando a presença de Deus se manifestar na minha e na sua vida, irmãos, vai mudar o seu modo de pensar, o seu modo de viver, o seu modo de tratar as pessoas, sua forma de falar, sua forma de andar, porque a presença de Deus, ela não vem como um rabisco, ela vem por completo, ela te enche por completo, ela manifesta por completo no seu interior. Nós só estamos querendo resolver uma situação, com Deus não. O que você veio fazer aqui hoje? Você veio buscar a presença? A motivação do seu coração é se encher da presença? Você ser um pai melhor, você ser um marido melhor, aprender a tratar a sua esposa melhor, você ser um homem de Deus mesmo na rua, as situações que você tem vivido, saber contorná-las, você ser uma esposa abençoada, temente a Deus, que auxilia o seu esposo, a adjuntora que está ali do lado, remando. É isso que a presença de Deus traz na nossa vida. Não traz emocionalismo, irmãos. Tem gente que eu fico olhando o congresso da igreja, a igreja cheia, a igreja pula, aí vem o profeta e fala e revela, e aí só fica os 3 dias de festa, e o retiro é a mesma coisa. Deus opera os 4 dias, os pregadores de fora vêm e profetizam a palavra e liberam a profecia, e a gente sente, só que a nossa vida na quarta-feira de cinza é igual a quarta-feira de cinza mesmo, fica cinza. Só sobra a cinza. Quem está aqui comigo? Irmãos, se a presença de Deus vier, você vai ser o melhor funcionário da sua empresa. O Nandinho até riu com glória da Cidinha. Se a presença de Deus vier sobre a sua vida, irmão, você vai mudar sua forma de tratar as pessoas. Porque a presença de Deus não pode ser uma muleta onde a gente encontra no domingo à noite e continua vivendo uma vida mais ou menos. Aí eles vão trazer, só que o problema vem porque Ofni e Finéias não reverenciavam a presença, não davam valor à presença, não honravam a presença, não viviam em santidade. Aí quando a presença de Deus vem, irmãos, quando não há santidade, quando não há reverência, ela vem para matar.
Vocês lembram de Barnabé, Ananias e Safira, né, antes de Barnabé, que vão entregar uma oferta sem reverência, mentindo? Eles vão morrer por quê? Porque a presença de Deus estava ali. E quando a presença de Deus vem e ela não é honrada na maneira que precisa, fulmina. Se nós, irmãos, diante de Deus que eu estou falando isso aqui, se a presença de Deus manifestar aqui de forma sobrenatural, vai matar gente que está vivendo uma vida de pecado. Dentro da palavra de Deus eu provo isso. Os sacerdotes estavam clamando, santo, santo. Irmãos, a fumaça desceu na casa, a glória desceu, não ficou ninguém de pé. O que é isso? Presença manifesta de Deus. Então não vai de qualquer jeito. A minha oração, irmãos, é que quando a presença de Deus se manifestar, o nosso coração vai se voltar totalmente para Ele. É bom glorificar, é bom falar em línguas, é bom pular no reteté. Eu gosto disso tudo, irmãos. Eu gosto do mistério, eu gosto de deitar no chão e chorar, eu gosto de ir para a presença, eu gosto de me voltar a Deus, é maravilhoso. Mas, irmãos, junto com essa presença, vem também um constrangimento do Espírito no nosso coração, aonde a gente deseja ser mais parecido com Ele. Se a presença de Deus está vindo e você não anseia ser mais parecido com Ele, tem algo errado. Se a presença de Deus que se envolve no culto de domingo não te faz desejar ser mais crente, isso não é presença, isso é um amuleto de sorte. Olha o versículo 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Irmãos, o versículo 5, isso aqui mexeu demais comigo. Porque eu meditando sobre a presença de Deus, quando ela vem, quando a presença de Deus vem, causa no povo euforia. E, entre aspas, agora eles estão celebrando. Irmãos, o texto diz, rompeu todo Israel em grandes brados. Sabe o que é grandes brados? Uns davam glória a Deus, outros aleluia, outro falava Deus santo, outro esperneava de gritar, grandes brados. Só que, irmãos, eu comecei a olhar por outro lado, de quando a presença de Deus se manifestou na vida de algumas pessoas. A presença de Deus, quando ela encontrou Paulo, Paulo não ficou gritando de aleluia e glória a Deus. Paulo caiu no chão, ficou cego 3 dias, sem ver, não sabia o que estava acontecendo, ele só ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando a presença de Deus vem, irmãos, ela não deixa o homem de pé, ela constrange o homem, no qual ele vai cair. Não é cair no espírito, esse cair, de cair para trás e levantar depois, não. É se render. Aonde a natureza de Paulo, perseguidor cristão, perseguidor dos cristãos, vai cair naquele momento e vai nascer um apóstolo ali. Se a presença de Deus te encontrar nessa noite, irmão, você sai daqui de uma vida mais ou menos para ser um apóstolo, um missionário, um pastor, um diácono cheio do Espírito Santo. Eu creio nisso, porque quando a presença de Deus vem, ela muitas das vezes causa aquela euforia na gente. Isso aí muitas das vezes é uma linha muito fininha que a gente tem que dividir entre a euforia, o emocionalismo, entre o que é Deus de verdade. Porque quando Deus vem, a sua presença traz santidade. Quando Deus vem, Ele joga o antigo homem no chão e levanta um novo homem. Quando a presença de Deus vem, você muda a sua forma de pensar. Eu estava indo perseguir os cristãos, agora eu me levanto para ser um homem de Deus e pregador da palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ordena. Quando Pedro teve uma experiência com Deus, irmãos, com Jesus, Jesus encheu o barco de Pedro. Diz a palavra de Deus, irmãos, que a palavra que Pedro disse, Lucas 5:8, diz assim: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: eu não sou digno de viver isso que eu estou vivendo.
Você sabe o que a presença de Deus causa? Constrangimento no seu espírito. A presença de Deus causa em nós, irmãos, aquilo que Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A presença de Deus causa em nós, no nosso coração, constrangimento, aonde nosso coração se volta, não para a gente melhorar de vida, mas é para a gente perder a vida. Você tem a presença aí? Eu sei que o discurso é duro. Ezequiel capítulo 1, versículo 28, quando Ezequiel tem uma visão no chamado. O texto diz, irmãos, quando ele viu, ele caiu com o rosto em terra. Ezequiel 1, 28. O texto diz que ele cai com o rosto em terra, ou seja, ele se prostra, irmãos. Não é euforia, não é emocionalismo. Pastor, então você está dizendo que a gente não pode dar glória a Deus e aleluia e pular? E pode sim, irmãos, eu também faço. Aleluia! Mas junto com aleluia vem santidade. Junto com glória vem temor. Junto com a língua estranha vem o poder de Deus que transforma o homem interior. Junto com a nossa euforia, o nosso emocionalismo, gera em nós um desejo de santidade. A minha mente começa a ser santa, o meu olhar começa a ser santo, a minha boca começa a ser santa. Eu paro de desejar mal pelas pessoas. Aquilo que eu tenho dificuldade eu vou resolver, porque a santidade de Deus veio sobre mim e eu não consigo mais ficar preso. Então nós precisamos meditar o que é, o que não é presença. Porque senão a presença de Deus torna um amuleto para a sua vida. Eu falo que eu tenho a presença. Irmão, a pessoa que tem a presença vive dando coice nos outros. Não tem a presença nada, irmão. É tudo emoção. Você já viu a pessoa falar que eu tenho a presença, eu tenho a presença, eu tenho a presença, não respeita pastor? Tem a presença onde? Faz o que quer da vida, falta o dia que quer, avisa o dia que quer. A vida dela é pastoreando ela mesma. Não, irmãos. A presença de Deus traz em nós constrangimento. Olha para você ver, eu vou te provar isso na palavra. Abre aí comigo, fazendo favor, na televisão, Apocalipse 1. Só na televisão, por favor. Versículo 13. Apocalipse 1, versículo 13. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de um homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinza de ouro. A visão que João está tendo. Versículo 14. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva, lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha a visão de João, 17. Quando vi, olha o que está dizendo. Quando vi, caía a seus pés como morto. Porém ele pôs a mão sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. A visão que João tem não emociona João. Ele viu todas essas coisas, irmãos. Ele não fica emocionado. Ele não pula, ele não fica eufórico. Ele cai como morto diante da visão que ele está contemplando. Isso é presença de Deus. Ele não está vendo qualquer coisa. Ele está vendo agora uma visão do trono de Deus. E o próprio Deus vai lá, coloca a mão nele e levanta ele. A minha oração, irmãos, é que você tenha uma experiência como a de João. Que você possa ver a glória de Deus. E a partir do momento que você vê a glória de Deus, você vai cair como morto. Mas você não vai ficar morto. Deus vai te levantar. Aleluia, para que você viva a sua vontade sobre essa terra. A presença de Deus não é para causar êxtase.
A presença de Deus não é para causar euforia. A presença de Deus não é para causar barulho. A presença de Deus, irmãos, é para fazer você cair como morto, mas levantar como homem de Deus que vai escrever a maior revelação de todos os tempos. A presença de Deus, quando ela vem, ela nos constrange. A presença de Deus, irmãos, eu quero te ensinar isso. Quanto mais presença, mais indigno você se sente. Nós vamos tomar a ceia, sim ou não? O texto diz assim: tomar indignamente, né? Você sabe que uma das formas de interpretar tomar indignamente é você sabendo que não é digno. Tem gente que toma assim: eu sou bom, eu sou forte. Essa semana eu jejuei a semana toda, aleluia. Não, eu consagrei a minha vida, estou aprovado, eu sou a 4ª pessoa da Trindade, irmão. Tem gente que acha que é tão santo, você está indigno. O indigno é aquele que se acha preparado, mas o digno é aquele que clama assim: Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou miserável. Então eu vou te dizer, irmãos, quanto mais a presença de Deus estiver na sua vida, mais indigno você se sente. O seu coração se esvai de toda vaidade. Não tem eu. Você vê as pessoas falando assim: eu prego, eu oro, eu sou isso, eu sou aquilo, sem a presença. Mas eu consigo, eu sou capacitado, eu posso, eu vou. Quanto mais assim, sem presença. Mas quanto mais indigno, quanto mais olhando para dentro de si. Moisés: eu não posso, Senhor, eu não sei falar. Gideão: eu sou o menor da casa de meu pai, e a minha família é a menor de Israel. Jeremias diz: eu não posso de uma criança. Isaías vai dizer: ai de mim. Porque quanto mais presença de Deus, mais indigno você se sente, incapacitado você se sente. Agora olha o versículo de número 6 do texto. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E o texto diz, irmãos, que agora os filisteus estão sabendo. Agora o que os filisteus vão fazer? Versículo 7. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Versículo 8. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Irmãos, os filisteus estão dizendo assim: ai de nós, igual Isaías disse: ai de mim. Os filisteus têm a consciência que quando a presença de Deus vem, o negócio fica estreito. Mas o povo de Israel não tinha. Aí eles estão dizendo: ai de nós, agora nós perdemos a batalha, porque a presença de Deus vem. A presença de Deus veio. Eles estão se sentindo fracotes. Eles estão se sentindo pequenos. Eles estão se sentindo incapacitados. Mas aquilo ali era um propósito de Deus para que eles viessem a lutar. Eles olham e dizem: ai de nós, porque a presença de Deus agora veio. E Israel está achando assim. A gente bate no peito e fala assim: vão lutar porque agora está resolvido. Quando você acha que está resolvido, irmão, não está. Aí eles vão para a guerra mais uma vez. O texto vai dizer no verso 9: sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Olha o verso 10. Então pelejaram os filisteus a Israel, foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Sem a arca da aliança morre 4.000. Com a arca da aliança morre 30. Sabe por quê? Porque eles não reverenciavam a presença. Eles têm a presença como um amuleto. E eu preciso trazer tudo que Deus colocou no meu coração. Estamos perdendo batalhas, irmãos, porque só estamos lembrando da presença de Deus na hora do aperto. Tem pessoas perdendo batalha em casa. Tem pais que estão perdendo a batalha com filhos, porque
não estão tomando posição de atrair a presença de Deus para dentro do lar. Estamos perdendo batalhas porque somos profanos. Amamos o mundo. Amamos as coisas do mundo. Amamos nos vestir como o mundo. Amamos falar como o do mundo. Assistir as coisas que o mundo assiste. Somos amantes desse mundo. E João vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Estamos perdendo batalha, irmãos, porque gostamos dessa vida. Gostamos de música do mundo. Música profana, mundana. Que não glorifica a Deus, que não exalta a Deus. Que não bendiz o Criador. Que não exalta o nome de Deus. Esses jovens, ei jovens, eu vou falar para vocês nessa noite. Sabe por que vocês estão perdendo a batalha na vida espiritual? É porque vocês amam e se enchem das coisas do mundo. E quando é para buscar a Deus, vocês são fracos. Eu preciso dizer isso que Deus colocou no meu coração. Tem jovens tomados de medo, perdendo a batalha. Sabe por quê, irmãos? Porque não buscam a presença. Enquanto é para colocar um louvor do mundo, está colocando um louvor do Senhor, está colocando uma música do mundo para ouvir. Isso você perde batalha. Ao ler livro, pega a Bíblia, abra as Escrituras e leia as Escrituras. E a gente pega Harry Potter, e a gente vê as Crônicas de Nárnia, até é uma leitura boa, mas abra a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Ah, meu irmão, medita nesse livro. A gente vai assistir série e a gente enfada nas séries, 5, 6, 7, 8 horas assistindo série, mas quando vem no culto e demora 15 minutos, pastor enjoado, pastor que fala demais, esse louvor demorado, e tudo é chato. É porque você é profano, você é mundano, você não se converteu ao Evangelho. Eu estou falando isso aqui com temor, irmãos, do meu coração. Jovens, vocês estão fracos porque você não ama a Deus. Porque a carne é fraca. A carne é fraca não, é você que é fraco. Eu sei o que é ser jovem na igreja, consagrando a minha vida e vivendo para Deus. Sabe por quê? Enquanto você enche das coisas do mundo, irmão, você nunca vai vencer a carne. Toda sexta-feira, juventude na nossa igreja, era monte, irmãos. Sabe onde que o jovem fica hoje? Netflix. Quer vestir, veste cropped. Quer vestir igual o mundo. Quer dançar igual o mundo. Aí fala para pular na igreja, na presença de Deus, não solta nem do banco. Profano. Depois você me dá um abraço lá fora, mas eu preciso entregar o que Deus colocou no meu coração. Se você continuar amando as coisas do mundo, você não vai obter vitória. Mas a partir do momento que você ter a presença de Deus como tudo na sua vida, é inegociável. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o pastor do meu coração, Ele é a motivação porque Ele me salvou. Eu era pobre, perdido, mas Ele me encontrou, irmãos. Como escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Vai morrer muita gente. A igreja está morrendo gente por falta da presença de Deus neste lugar. Eu duvido, irmão. A presença de Deus estando aqui, o morto entra e é vivificado. Aquele que está vivo é morto. Aquele que entra batendo no peito falando assim, aí Jesus joga ele no chão, te mostrar que você não é nada. Por causa da presença. Sacerdotes, homens de Deus. Cadê os homens? Levanta a mão para me ver. Você é responsável para atrair a presença de Deus para o seu lar, irmão. A presença de Deus está lá na sua casa. Você impõe a mão nos seus filhos e ora. Irmãos, está na sua responsabilidade, não é a responsabilidade do pastor não. Você vai apresentar a sua família para Deus. Estreitou. Depois você paga um hambúrguer assado para o pastor e fica tudo certo.
Pessoas estão morrendo na igreja porque nós não valorizamos a presença. A gente sai para a batalha, perdemos batalha porque não vamos com a presença. Entra célula, sai célula sem a presença. Pessoas estão morrendo dentro das casas porque falta a presença. Nós não podemos preocupar mais com a estrutura se não tivermos a presença. A igreja está bonita, está pintada, as salas organizadas, está acontecendo tudo lá, mas se não tem a presença, não tem nada. Eles vão sair, vão morrer 30 mil homens. Isso vale também para Davi, um rei de Israel, que vai puxar a presença de forma errada. E vai morrer gente por causa disso. Uzá vai tocar na arca e vai morrer. Por quê? Davi está fazendo errado. Não é de qualquer jeito. A minha oração nessa noite é que você possa atrair a presença de Deus. Não como um amuleto, mas como tudo na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Tua é a glória.